Bom dia, como vão vocês? Creio que Deus tenha os abençoados. Hoje estamos no 10º dia do nosso devocional. Com gratidão, um texto especial, chamados a amar uns aos outros. Em João 13, 34 e 35, nós temos uma passagem muito importante onde Jesus fez um discurso falando: um novo mandamento lhes dei. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. O texto devocional de hoje traz um mandamento dado pelo próprio Jesus. E esse mandamento é que devemos amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. A princípio, até parece não ser algo tão difícil assim, principalmente por causa da banalização do amor em nossa sociedade, mas ao nos aprofundarmos um pouco, veremos que só é possível viver o verdadeiro amor entre os irmãos quando somos comprometidos com as causas do reino. Jesus nos traz um grande ensinamento. O amor, muito mais que um sentimento, é um mandamento. Muito mais do que uma opção, é uma ordem dada pelo próprio Deus. Muito mais do que morrer por amor, é preciso viver em amor. Jesus é autoridade para falar sobre o amor, pois viveu e morreu por amor. Em seus ensinos, resumiu perfeitamente os 10 mandamentos, como sendo a expressão de amor, primeiro a Deus e em segundo ao ser humano. Cristo, além de deixar mandamentos e ensinamentos que nos direcionam para que possamos viver a vontade do Pai, nos deixou também o seu padrão para ser seguido. E o parâmetro de amor que precisamos ter como referência é justamente amar como Jesus amou. E ainda ama. O amor, portanto, é a principal característica que nos define como verdadeiros discípulos, conforme a afirmação de Jesus no versículo 35 do capítulo 13. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Em um mundo cada dia mais egoísta, em que os relacionamentos são cada vez mais superficiais e o conceito de amor tem sido cada vez mais banalizado, torna-se cada vez mais difícil entender o verdadeiro conceito de amor. Hoje em dia, qualquer expressão afetuosa ou aparentemente de carinho é considerada amor. Quando nos debruçamos no texto original grego, vemos que a expressão utilizada por Jesus é ágape, derivada da palavra ágape, de 3 expressões diferentes utilizadas para amor. No grego, esta é a mais profunda e traz um sentimento de amor a ponto de doar a própria vida. Jesus diz para amar uns aos outros como ele amou, e para isso utilizou a palavra agapate. E como se estivesse reforçando 2 vezes esse pensamento, certamente, para que não restasse dúvida sobre a forma como devemos amar ao nosso próprio. Jesus é o nosso grande exemplo de amor. Por isso, precisamos obedecer à sua palavra. Ele não apenas doou sua vida, mas também viveu pela humanidade. Sua vida era dedicada à missão do reino de Deus, e isso consistia em ir de cidade em cidade, de povoado em povoado, demonstrando compaixão, porque as pessoas andavam desgarradas como ovelhas sem pastor. Diante da realidade encontrada, Jesus levou alimento, cura, libertação e salvação, e como se não bastasse ter vivido pela causa do próximo, ainda entregou sua vida para nos salvar da condenação do pecado. Quando Jesus nos manda amar como ele amou, ele está nos dando a ordem de que precisamos viver uma vida de dedicação ao nosso próximo, viver em amor com os irmãos da igreja, motivando-os por esse mesmo amor. Devemos levar o evangelho aos que ainda não foram alcançados, nem que para isso venhamos a doar a nossa vida, assim como Cristo fez. Lembre-se que o amor ao próximo não é uma opção, mas um mandamento dado pelo próprio Jesus. Se quisermos fazer parte do seu reino, precisamos reconhecer sua autoridade sobre nós, pois recebemos dele o mandamento de amor uns aos outros, como ele próprio nos amou, a fim de que todos possam ver
que somos discípulos de Cristo. Tenho desenvolvido bons relacionamentos na minha igreja, com os irmãos, com a liderança, com o pastor. Qual é o nível de meu amor para com as almas, para com os irmãos que ainda não conhecem o Evangelho? Ore pedindo visão de Deus, para que o teu amor ao próximo possa levá-lo mais perto de Deus e que não seja apenas uma obra de assistência social. Você ouviu a própria discussão de Jesus com seus discípulos, dando um exemplo, que não apenas palavras, mas exemplo. E desta forma, ele encomenda a nós, a igreja, recomenda a todo cristão que tenha compaixão, seja compassivo, amando ao próximo suas necessidades. Que Deus dê a você essa graça, que Deus dê a nós essa graça, que Deus dê a graça à igreja do século XXI a ser mais amorosa e realmente compreender a missão de Jesus aqui na terra. Oramos para que você tenha realmente uma vida dedicada às pessoas, amando a si como você ama ao próximo. Que Deus possa te abençoar no nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela vida desses nossos ouvintes. Que estejam atentos a palavras e ensinamentos de Jesus. E que o amor verdadeiro de Jesus esteja no coração de cada um, na casa, na família, no trabalho. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Um bom dia a todos.